Olá, alunos do segundo ano, estamos começando agora a nossa quarta e última aula do terceiro bimestre. Continuando falando aí sobre as características da estrutura fundiária brasileira. Então, a gente sabe que o país tem uma grande concentração de terras, né? E essa concentração de terras muito alta no país faz com que tenha grandes latifúndios, que ocupa a maior parte da área total de produção agrícola e um grande número de pequenos estabelecimentos que não chegam a ocupar 2% dessa área, né? Muitos estabelecimentos com poucos hectares ali. Então, como é que acontece? A maior concentração de terras no Brasil está na região norte, a gente vai explicar depois, e a menor concentração na região sul. Começando pela região sul. A menor desigualdade na região sul está ligada à colonização europeia, que reproduziu aquele modelo europeu de pequenas e médias propriedades, né, de colonos europeus com a agricultura familiar. Entretanto, na região sul, está passando por um processo de modernização agrícola, principalmente ali o oeste de Paraná, algumas partes de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que nesse processo de modernização agrícola está aumentando o cultivo de soja, cana-de-açúcar, entre outros cultivos, que está fazendo com que, atualmente na região sul, passem por um processo de aumento da concentração de terras. Então essa questão de, historicamente, a região sul ainda ter menor concentração de terras, mas a gente já percebeu nos dados dos censos agropecuários que nas últimas décadas vem aumentando a concentração de terras na região sul. Região Nordeste. Região Nordeste, como a gente viu, tem uma característica agrícola dos plantations, que é uma herança colonial da época que os colonizadores portugueses implementaram o plantation com a produção de cana-de-açúcar voltada para a Europa. Então, esse processo, aliado com a modernização agrícola que chegou na região Nordeste, né, introduzindo a empresa rural, está levando um aumento da concentração de terras, que já é histórica no Nordeste, está levando um aumento dessa concentração de terras com o modelo de empresa rural. Então, grandes propriedades no Nordeste agora vem intensificando seu processo de urbanização, principalmente a questão da fruticultura no Vale do Rio São Francisco, no interior do Nordeste, né, com a captação da água para a produção de frutas no sistema de irrigação, está levando um aumento da concentração de terras ali, né, levando um aumento ainda maior do êxito rural na região Nordeste, que hoje é a região, quando a gente pega os dados, né, depois da região Norte, que tem maior concentração de terras ali. A região Centro-Oeste a gente vai ver depois em fronteira agrícola que dominam grandes propriedades de pecuária intensiva de soja e de algodão. Porque quando chegou a Revolução Verde no Brasil, a gente estava na primeira fase da expansão da fronteira agrícola. E aí o Centro-Oeste, toda aquela área de cerrado ali, que o solo é muito ácido, né, com os insumos e maquinários da Revolução Agrícola, permitiu corrigir a acidez do solo, fazendo que hoje a região Centro-Oeste seja a região de maior produção agrícola no Brasil. Entretanto, esse processo da Revolução Verde com a chegada desses insumos, né, é necessário financiamento. Então, somente as grandes propriedades conseguem fazer esse modelo de empresa rural com os insumos e tecnologias de produção agrícola, levando também a uma concentração grande de terras na região Centro-Oeste. E na região Norte, que hoje é a segunda fase da expansão da nossa fronteira agrícola, né, você tem ali um conjunto de questões. Você tem as pequenas propriedades de ribeirinhos e poceiros, juntamente com as áreas de preservação florestal, áreas indígenas, etc., que disputam espaço com grandes propriedades que vêm se instalando na nova fronteira agrícola nacional, o que vem pressionando fortemente, né, a questão da conservação da floresta amazônica. Então a gente viu nos últimos anos o aumento do desmatamento, o aumento das queimadas nessa região, pela implantação da pecuária extensiva, soja e alguns outros tipos de produtos. Entretanto, o solo da Amazônia é extremamente pobre, né? A floresta se reproduz com a própria grande quantidade de matéria orgânica gerada pela própria floresta. Quando você retira a floresta por desmatamento ou por queimada, somente alguns ciclos agrícolas vai ser possível. E se você começar a corrigir muito o solo, né, estabelecer insumos agrícolas, agrotóxicos, fertilizantes, etc., isso vai desgastar a camada superficial do solo da Amazônia ali. Então hoje a grande discussão é se nós conseguimos conciliar o aumento da nossa produtividade agrícola com a preservação da floresta. Então aqui você tem um gráfico mostrando a presença em porcentagem das grandes propriedades agrícolas, das médias propriedades agrícolas e da pequena propriedade agrícola. Quando você vê na região sul,
é a região com menor presença de grandes propriedades agrícolas e tem a maior presença de pequenas propriedades agrícolas, né, na porcentagem das suas terras ocupadas. Quando você pega a região norte, nordeste e centro-oeste, você vai ver que a grande propriedade é mais presente em relação à média e pequena propriedade do que a região sudeste e a região sul, sudeste, sul e nordeste, que são as regiões de mais antiga ocupação agrícola brasileira, e a região centro-oeste e norte de ocupação agrícola mais recente na história da nossa produção agrícola. Com isso, nós temos no Brasil poucas propriedades rurais com mais de 1.000 hectares, ocupando 50% da área total do país, então grandes propriedades agrícolas, e muitas propriedades rurais muito numerosas, né, com um número pequeno de hectares, né, que não chegam a possuir 2% da área total disponível, inviabilizando muitas vezes a produção agrícola nessas pequenas propriedades, né, já que não consegue atingir uma produtividade em escala, fica mais difícil, né, financiamento para financiar a produção, a aquisição de máquinas e equipamentos, contratação de mão de obra técnica qualificada. Com isso, essas pequenas propriedades geralmente são vendidas, né, aumentando as grandes propriedades no processo de concentração na nossa estrutura fundiária, e assim você tem o êxodo rural. Com a mecanização da produção nas regiões, principalmente no centro-sul, você tem aí então o aumento do desemprego e subemprego dessas pessoas das áreas rurais que vão migrar para as cidades. E aí, não tendo condições de uma sobrevivência digna nas cidades, vão habitar as áreas periféricas das cidades, né, e gerando uma desigualdade social. Então, os problemas do campo, dessa desigualdade de acesso à terra no campo, né, leva essas pessoas para a cidade. Como consequência, você tem também a desigualdade social e de renda nas cidades, muitas vezes fruto dos problemas do campo, certo? Então, aqui, por exemplo, ó, nesse mapa a gente vai ver a relação nos municípios entre pequena, média e grande propriedade. A pequena propriedade está aqui esverdeada, está num tom de verde clarinho. A média propriedade no tom de amarelo e a grande propriedade no tom de vermelho. Então, se você reparar, região sul do Brasil, região sudeste do Brasil, maior concentração de pequenas e médias propriedades do que de grandes propriedades, tirando aqui o norte de Minas Gerais. Ó. Quando eu pego de vermelho, vou ver aqui região centro-oeste, né? Goiás você não tem tanta presença de grandes propriedades, mas você vai ver Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins já com um número bastante significativo. E aqui é a pressão sobre a floresta amazônica, né? Sul do Amazonas, Acre, né? Aqui sul do Pará, a presença muito grande de grandes propriedades, pressionando aí as áreas de preservação florestal que a gente tem da floresta amazônica. Agora veremos sobre o complexo agroindustrial e o agronegócio. Primeiro, definição do que é o complexo agroindustrial. Entende-se como integração técnica intersetorial que produzem para a agricultura, então as empresas de máquinas e equipamentos, as empresas de insumo, empresas de agrotóxicos, empresas de fertilizantes, e as agroindústrias, são aquelas que vão processar essas matérias-primas e transformar elas em produtos para o consumo final. Então a gente fala da industrialização da agricultura e da pecuária, que a gente chama de complexo agroindustrial. O agronegócio, que tem a ver com complexo industrial, mas não é sinônimo, compreende as diversas empresas, geralmente multinacionais, mas no caso do Brasil você tem bastantes empresas nacionais, que todo o negócio da cadeia produtiva, né? Então elas vão produzir máquinas agrícolas, fertilizantes, sementes, novas pesquisas, produção, transporte, armazenamento e etc. dos produtos agropecuários. No centro-sul do país, grande parte das lavouras está inserida dentro desse complexo agroindustrial no modelo do agronegócio, com participação de empresas multinacionais e também nacionais no ramo de máquinas e insumos. A participação do agronegócio nas exportações brasileiras vem aumentando a cada ano. Então, o agronegócio complexo agroindustrial no Brasil é bastante dinâmico, né? A grande pauta das exportações brasileiras, hoje a gente tem grande parte da nossa exportação de produtos agrícolas, né? Grande parte delas envolvida nesse modelo. Então, o complexo da soja, a questão da cana-de-açúcar, a produção de açúcar e também de álcool, né? O processo de produção de suco de laranja, principalmente no estado de São Paulo, né? O complexo cafeeiro que a gente tem também, entre outros produtos agrícolas ali que fazem parte deste modelo.
Aqui a gente tem a questão do agronegócio no Brasil. Então, se você reparar, aqui é um mapa que vai mostrar porcentagem de mão de obra familiar na agricultura. Se você reparar aqui, quanto mais vermelho escuro, maior a participação da mão de obra familiar, quanto mais para o tom de amarelo, menor a participação. Então você vê que as grandes empresas, os grandes complexos agroindustriais e de agronegócio estão na região centro-oeste, sudeste e parte da região sul aqui, com alguns pontos em outras regiões. Aqui são os estabelecimentos que contratam mão de obra assalariada. A gente viu que é no modelo de agricultura intensiva que você tem uma mão de obra assalariada, geralmente mão de obra qualificada, que leva ao aumento da produtividade agrícola nessas regiões, nesses estabelecimentos. Então, se você for reparar, quanto mais para o roxo, maior é aquela, mais propriedades agrícolas naquela região contratam mão de obra qualificada. Quanto mais próximo do branco, menor. Então você vai ver aqui região centro-oeste, né? E parte da região sudeste e sul com grande contratação de mão de obra assalariada qualificada. E aí, quais são as críticas que são feitas ao modelo do agronegócio e complexo agroindustrial? São duas críticas. A primeira crítica ambiental, que o uso intensivo desse modelo de exploração da terra, com máquinas, fertilizantes, agrotóxicos, etc., causa poluição no solo, subsolo, lençol freático, causa um desgaste muito grande do solo, né? De cunho ambiental ali, e que há uma pressão no avanço desse modelo de agronegócio complexo industrial para as áreas de florestas e para as áreas de reservas ecológicas. Essa é a crítica. E a crítica de cunho viés ideológico ali é que você tem aumento do êxodo rural de concentração de terras no Brasil por esse modelo, que não são todas as propriedades e conseguem inserir nesse modelo agroindustrial do agronegócio, né? Somente as grandes propriedades, levando ao aumento da concentração de terras, o aumento do êxodo rural e um empobrecimento e desemprego maior no campo. Falaremos agora sobre a expansão da fronteira agrícola, né? Então, o que é a expansão da fronteira agrícola? São quando as atividades agropecuárias avançam em direção a áreas de florestas e áreas ambientais, pressionando essas áreas, né? Então esse é o conceito de expansão da fronteira agrícola. Acontece em diferentes países, no Brasil é mais significativo. Então vamos lá. Até aproximadamente 1940, as atividades agropecuárias no Brasil se concentravam nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul. As regiões Centro-Oeste e Norte eram muito pouco habitadas e pouco ocupadas. A partir de então, o nosso processo de industrialização, o aumento da população urbana e a necessidade econômica, né, de crescimento econômico a partir da exportação de produtos agrícolas, né, houve uma expansão da agricultura e pecuária, primeiramente para o centro-oeste e depois para o norte. Por isso que a gente fala que a expansão da fronteira agrícola tem dois momentos. A primeira expansão da fronteira em direção à região centro-oeste e a segunda expansão da fronteira em direção à região norte. Então vamos lá. Primeira fase da expansão da fronteira agrícola. A partir de 1940, ocorreu em direção ao centro-oeste com três movimentos. Trabalhadores rurais, pequenos e médios trabalhadores rurais de pequenas propriedades, agricultura familiar e de subsistência muitas vezes, expulsos pela modernização do sudeste. Então a modernização do complexo de produção agrícola do Sudeste e a estagnação econômica advindo das secas, de problemas do Nordeste, fez com que muitos desses trabalhadores rurais atuassem como poceiros cultivando para a sua subsistência. Houve também implantação de projetos de colonização estimulados pelo governo, né? E também houve agricultores paulistas que, procurando ampliar suas áreas de cultivo comercial, né, tendo lucro ali pela exportação de produtos agrícolas com a chegada das técnicas agrícolas da Revolução Verde, esses agricultores, então, começaram a comprar terras na região centro-oeste para aumentar a sua produtividade agrícola dessa maneira. Então, o que a gente tem que entender, né? Duas formas de atuação da expansão da fronteira agrícola. Pelo modelo de compra de terras estimulado pelo governo para ampliação da produção agrícola, que aconteceu com os paulistas, né? E pelo modelo dos poceiros, são aqueles que vão ocupar terras devolutas na região centro-oeste, expulsos pela modernização do sudeste e fugindo da questão da pobreza e da estagnação econômica devido às secas da região nordeste. Então você tem esses dois modelos de ocupação, geralmente poceiro em pequenas e médias propriedades com agricultura familiar e de subsistência, e aqueles latifundiários que vão adquirir grande quantidade de terras para a produção agrícola. São esses dois
modelos aí. Já a segunda expansão da fronteira agrícola, a partir da década de 70, foi em direção ao norte, com a atuação dos poceiros, como eu acabei de explicar, vindos do Nordeste, né? E a chegada de agricultores do Sul, né? No modelo do Sul de pequenas e médias propriedades, eles acabavam vendendo suas terras lá e com esse dinheiro compravam grandes extensões de terras nas regiões norte do Brasil. Vai em Rondônia, norte de Mato Grosso, você tem grande quantidade de gaúchos, de paranaenses morando nessas regiões. Também houve colonização e doações de terra patrocinado pelo governo militar no projeto de ocupação da Amazônia, como o projeto Caia Norte, além de, principalmente no estado do Pará, com a chegada dos nordestinos para as áreas de garimpo, né? Então a gente tem a questão da Serra Pelada e outras áreas de garimpo na região, em algumas regiões do estado do Pará. Então essa é a segunda expansão da fronteira agrícola. Atualmente, todo o território brasileiro já foi ocupado, a fronteira agrícola está fechada. Fechada no seguinte sentido, né? Ela atingiu essa fase de maturidade e agora a gente tem basicamente a fase extremamente conflituosa. Ou seja, você tem os interesses em preservação da biodiversidade da floresta, né? Principalmente por empresas de cosméticos, higiene pessoal, perfumaria, etc. Tem vários princípios ativos que podem ser utilizados em produtos ali, né? Você tem a ocupação das áreas da Amazônia pela exploração de madeira, principalmente ilegal, e pecuaristas que procuram ocupar essas terras através da pecuária extensiva, além dos movimentos de proteção dos povos da floresta, como os ribeirinhos, os indígenas, os seringueiros, etc. Então hoje a grande discussão no Brasil, como eu coloquei mais cedo, é a ocupação dessa região que permite a preservação da floresta amazônica, né, fazendo que as pessoas que vivem nessas regiões conseguem ter ali uma subsistência a partir dos produtos que a floresta oferece, né, e a pressão que existe por incorporação de novas terras para a produção agrícola. Entretanto, a gente tem grande parte das terras utilizada para a produção agrícola no Brasil que poderia aumentar muito a sua produtividade com o manejo correto do solo, sem necessidade de novas áreas de produção agrícola aí. Então a gente tem aqui a expansão da fronteira agrícola, mostrando aqui né, as áreas mais concentradas aqui e as áreas de expansão. Não está dando para enxergar porcaria nenhuma. Deixa eu ver aqui. Aqui, né, essas linhas, áreas de concentração aqui de implantação pelo governo. Depois você dá uma olhada lá com o mapa legal, mas eu não vou ficar, não dá para enxergar nada aqui. Aqui vai mostrar os períodos de expansão da produção, se não me engano, de soja, né? Que começa aqui da região centro-oeste e vai na região norte e parte ali na divisa entre o nordeste e o norte, né? Então aqui as áreas mais claras aqui, as ocupações já nos anos 70, os anos 80 aqui as ocupações da área em verde, anos 90 aqui a ocupação da área em roxa e as áreas em bege aqui, meio bege, meio marrom, a partir dos anos 2000 e essa parte que é a parte do cerrado que está toda pontilhada aqui mostrando aí a ocupação de toda a área do cerrado brasileiro. Agora a gente falar sobre as tensões no campo e reforma agrária. A gente viu que nós temos uma estrutura fundiária altamente concentradora, né, e que a expansão da fronteira agrícola em direções às regiões centro-oeste e norte levou a um aumento da violência no campo, ou seja, das questões dos poceiros, das questões dos pequenos agricultores com agricultura de subsistência familiar, com os grandes latifundiários, aqueles que têm uma grande quantidade de terras, a questão das ONGs e dos movimentos indígenas e ribeirinhos contra a expansão de pecuaristas e madeireiros para essas regiões. Então o Brasil é um dos países, né, é o país hoje com o maior número de mortes por violência nas áreas rurais, né, devido ao conflito que nós temos pela posse da terra. Então é necessário num país com uma estrutura fundiária altamente concentradora que nós tenhamos a chamada reforma agrária, que consiste no conjunto de medidas políticas para reformular a estrutura fundiária de um país, no Brasil seria interessante em alguns momentos, por meio da redistribuição de terras devido à nossa concentração fundiária, né? Principalmente as terras improdutivas ou que não têm uma produção adequada pela questão da terra, né? São subaproveitadas.
para as pessoas que necessitam e querem trabalhar na terra. Além disso, procurar também oferecer para essas pessoas, né, financiamento e assistência técnica para que eles não abandonem o campo depois de algum tempo. A partir de 1950 e 1960 surgem as ligas camponesas no Nordeste, porque ao momento da chegada da Revolução Verde no Nordeste, que já é uma região com uma grande concentração de terras, que teve uma intensificação da concentração de terras. E também aliado a regiões do Nordeste devido às secas e à estagnação econômica, né, na luta por reivindicar maior assistência técnica do governo. Então começam a surgir os primeiros movimentos sociais organizados no campo, chamadas ligas camponesas. Em 1984 surge no sul do Brasil, que era o modelo de menor concentração de terras, mas devido à modernização agrícola, a concentração de terras vem aumentando, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que hoje é o principal movimento social organizado no campo, que luta por uma melhor redistribuição de terras no nosso país. O objetivo dos movimentos é ocupar fazendas improdutivas. Grande parte dos latifúndios das grandes propriedades no Brasil são improdutivas, né, para forçar sua desapropriação para as famílias sem terra. Mais de 50% dos conflitos no campo no Brasil acontecem nas regiões Nordeste e Norte devido à concentração de propriedades rurais e à grande quantidade de imóveis improdutivos. Então a gente tem aqui, por exemplo, tensões no campo e reforma agrária. A primeira coisa que a gente tem é número de famílias, né, em regiões no campo. Aí a gente vê aqui uma concentração na região Norte, região Nordeste, bem distribuída aqui na região Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Aqui a gente tem famílias ocupadas, né, e famílias assentadas. Na região aqui, grande conflito nessa região aqui, em outras regiões ali também, né? Esse mapa aqui é bem interessante. Vai não, foi. Neste mapa que a gente tem aqui, que a gente tem nessa porcaria desse mapa. Ó, aqui vai mostrar esse mapa a questão da violência, né? Aqui o número de assassinatos ocorreu em áreas rurais. Então a gente vê uma grande concentração aqui, né, entre o Pará, Tocantins, Maranhão, então, e aqui também na expansão da fronteira agrícola, estão vendo? E aqui ameaças de morte e aqui tentativas de assassinato. Você vai ver que sempre é pegando a mesma região do Brasil, onde está concentrado o maior número de conflitos no campo. Região Norte e parte da região Sudeste, parte da região Nordeste ali, com uma presença também aqui na região mais ao norte da região do Centro-Oeste também. Beleza? Então, encerramos a nossa quarta aula do terceiro bimestre, quarta e última aula do terceiro bimestre. Tá joia? Peço que vocês deem um like, se inscrevam no canal, se inscrevam lá nos comentários que eu depois respondo. Até então, o nosso quarto bimestre.